Olá, meus queridos e queridas, tudo bem com vocês? Professor Vini aqui, hoje fazendo a nossa aula de conferências ambientais. Essa aula aqui, ela já vai um pouco mais para o final da geografia física, né? A gente já passou por problemas ambientais, a gente já passou por legislação brasileira, e agora a gente analisa um pouco mais do caráter internacional do debate ambiental. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos para o que nos importa aqui e vamos começar. Gente, quando nós pensamos em debate ambiental, ele é até anterior ao debate climático, né? Quando nós voltamos para a Grécia, por exemplo, até mesmo em Roma, ele já tinha uma certa preocupação, por exemplo, com nascentes de água. A gente tem vários daqueles, né, enfim, né, a gente pode talvez trabalhar como naturalistas, geógrafos, é um pouco difícil de delimitar. Na Grécia, na história antiga, já falando de meio ambiente, sobre a questão da qualidade da água, sobre a questão, né, de microclima, inclusive, com a arborização de espaços. É claro que a gente vai ignorar um pouco isso, né? O nosso debate um pouco mais contemporâneo, ele começa em 68, do ponto de vista um pouco mais ambiental internacional. Naquele momento, né, nós tínhamos os primeiros debates do Clube de Roma. O Clube de Roma é um grupo de cientistas, né, que vai ser formado em 68 com os dois camaradas, o Aurélio Péchet, tá, e o King, que eram dois cientistas proeminentes na Europa. Em 72, eles, né, colocam ali, obviamente, um primeiro discurso que era um documento, na verdade, é uma publicação um pouco mais informal, chamada Os Limites do Crescimento. Esse, esse documento, né, Os Limites do Crescimento, ele vai ser uma publicação importante porque ele traz uma primeira grande preocupação, até mesmo ecomalthusiana, né? Então eles tinha assim uma grande preocupação então sobre como o mundo ficaria se as pessoas continuassem crescendo, né? Então a população continuasse crescendo e essa atividade humana, bem a transição de segunda para a terceira revolução industrial, inclusive, ah, o que que isso faria com os minerais do mundo, por exemplo, os recursos naturais, né? Eles não dariam conta, na verdade. Então, era, né, nesse primeiro momento, um grande discurso mais eco-malthusiano. Embalado por essas publicações e por outros debates internacionais, em 72 é feita a primeira grande conferência da ONU, tá, sobre o meio ambiente. Aqui ainda não se falava em mudança climática, apenas mesmo o meio ambiente. Nesse ponto aqui, a gente vai ter, né, as discussões em Estocolmo que vai gerar um documento, né, que é a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Culpava-se os países pobres aqui, tá? Então esse crescimento acelerado, né, essa transição demográfica muito bem vista entre primeira e segunda fase em países mais pobres. E os problemas eles eram tratados muito em escala local. Então, olha, os pobres estão se multiplicando, então lá eu tenho uma atividade danosa ao meio ambiente, né? Enquanto eu aqui, país rico, né, que consigo, obviamente, não ter uma população tão grande, tenho várias condições de momento que se tornam mais favoráveis para mim, então eu tô de boa. Tá? E você responsabilizava o pobre diretamente, né? Essa conferência ela não dá muito certo, né? Enfim, existem debates, inclusive o Brasil é um país que faz um debate bem acalorado nessa conferência e, enfim, produz o documento e vida que segue. Ela falha no sentido que, né? No passo que você culpabiliza alguém, você está falando, olha, você é o culpado e eu estou me eximindo da culpa, né? Então, se eu sou um país rico, eu estou me eximindo. Era o momento que o Brasil crescia, que a Índia crescia, que a China crescia, né? Que vários países do mundo estavam mostrando um certo crescimento populacional. E, obviamente, você culpava eles por todos os problemas da sociedade, né? Ia faltar comida, ia faltar minério, ia faltar água, terra, né? Para todo mundo. Esse debate ele meio que morre na casca. Tá? Lá em 83, a gente vai ter a ONU criando uma comissão, né, que a gente vai chamar hoje de Comissão Brundtland, por causa da Gro Harlem Brundtland, né, que era a cientista-chefe dessa comissão. E eles vão publicar em 87 um documento bem importante para nós que se chama Nosso Futuro Comum. Esse documento, ele é um documento que vai trazer a concepção para nós de desenvolvimento sustentável. Então, o que seria um desenvolvimento sustentável? Seria um cenário, tá, em que o crescimento ele acontece, né, ele tem que acontecer, a gente tem que se desenvolver, obviamente, a gente não pode, né, cair quase num conto neoludista aqui, não, a gente tem que se desenvolver, beleza? Só que esse crescimento, tá,
ele tem que propiciar para as próximas gerações que essas próximas gerações também tenham as condições de se desenvolverem em seus momentos. Então, basicamente, a gente não pode exaurir os recursos da Terra, além de uma dinâmica mais natural. Tá? É claro que esse debate é um debate meio complicado, né? Enfim, a gente está respeitando isso? Não, né? De forma alguma a gente está respeitando isso, né? Mas é importante porque o relatório Brundtland em 87, ele joga, né, um pouco é, dessa dinâmica, né, no debate público. Nessa virada de 87 para 88, também vai ser criado o painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC. O IPCC ele vai ser criado como um painel, então é um grupo dentro da ONU, né? E esse grupo dentro da ONU, enfim, nasceu com o objetivo de publicar, enfim, organizar e chegar num consenso sobre o que eram as mudanças climáticas. Naquele momento, tá, da década de 80, foi uma década que a gente observou muita coisa errada. Falei, tá tendo alguma coisa estranha, né? O gelo tá derretendo, né? Você tinha alguns problemas, por exemplo, de correntes marítimas alterando um pouco a temperatura, toda a questão da corrente do Golfo, inclusive. Você vai ter incêndios que até então eram inexplicáveis, né? Anomalias climáticas que produziam efeitos além do que já havia produzido no passado. Então acende um alerta dos cientistas, dos físicos, né, meteorologistas, por exemplo, até mesmo dos classificadores de clima, que são geógrafos, né? Falam, tem alguma coisa muito errada, né? E aí vai ser criado em 88, então, o IPCC. O IPCC publica o primeiro relatório mais científico mesmo, né, organizado no mundo todo, sobre as mudanças climáticas, tá? As mudanças climáticas, elas eram final da década de 80, algo muito exclusivo dos cientistas. E quando esse debate começa a virar um debate um pouco mais público, porque primeiro surge, obviamente, na ciência, né? Algo super específico de físicos, de meteorologistas, de geógrafos, e aí a galera fica meio, como assim, né? E aí depois isso vai para o debate público. Na época se negava, né? Você tinha, por exemplo, grandes empresas de petróleo que negavam o aquecimento global, então sempre trabalhando contra. O Brasil, né, é um país que sempre apoiou isso. Assim, o Brasil foi um país que sempre falou, olha, né, vamos investigar. Em 90 sai o primeiro grande relatório de mudança climática. E isso vai levar, inclusive, a ONU a chamar uma nova conferência em 92. E essa conferência foi no Rio de Janeiro, que é a Rio 92, né? Foi uma conferência que teve 172 países, quase todos os países da ONU na época, tá? E eles discutiram tudo, tá? Tanto o meio ambiente, nessa ideia de escassez de recursos naturais, e eles começam também a fazer os primeiros debates sobre as mudanças climáticas. Só que era algo muito novo, tá? Era algo que fala, olha, né? A gente está nessa iminência de debate, não tem nada muito fechado, tá? Os relatórios científicos, eles não são coisas simples de serem lidas, são na década de 90. Ainda se faziam muitos estudos, buscava-se provar muitas ideias sobre isso. E eles falam, olha, a gente não vai debater agora mudança climática, mas vai ser criado, né? São comissões e reuniões anuais, beleza? Que irão debater apenas isso. Só sobre mudança climática, que é o foco. Não vai ser muito os representantes dos países, mas sim cientistas, ONGs, né? Outras pessoas ligadas ao meio ambiente. Beleza? Porque pessoal, já vamos chegar nisso, né? A Rio 92, ela vai ser importante porque ela gera um documento, né? Com 40 itens lá para o desenvolvimento sustentável. Enfim, tá tudo isso dentro da Agenda 21, né? Que é um dos relatórios mais importantes dentro da Rio 92. Ainda então se buscava o que? O debate sobre o desenvolvimento sustentável, que era um debate da Comissão Brundtland, né? Então a gente tem que produzir, enfim, obviamente nos desenvolvermos, mas fazendo com que as próximas gerações também tenham essa noção, essa possibilidade também, essa capacidade. E o aquecimento global fala, olha, deixa para os cientistas por enquanto. A primeira conferência, então, desse ala um pouco mais científica vai ser a COP1 em Berlim, em 95, tá? A COP1 ela vai ser importante por quê? É a primeira vez que a gente tem cientistas trabalhando, né, nesse debate um pouco mais público e eles produzem um primeiro relatório, mas é um relatório muito científico ainda, nada público, né? Depois, em 96, é a primeira batida de martelo. Fala, aquecimento global é isso daqui. A causa é essa e tem esse comportamento. Finalzinho já da década de 90, né? Então não é algo tão velho, né? Eu sou dessa época, né?
O primeiro grande relatório, o primeiro grande acordo, né, enfim, entre países vai ser o Protocolo de Quioto. Quioto 97, que foi a terceira conferência das partes, nós tivemos os sim, presidentes, né, líderes, obviamente, dos países indo lá para Quioto, tá? E eles vão assinar um documento. Qual que era a ideia do documento? Tá? Que nós teríamos que reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né, que é basicamente CO2, enfim, metano, tem vapor de água também. Então, a emissão desses gases pelas atividades industriais, pelas atividades pecuaristas, né, qualquer coisa que emita lá CO2 na atmosfera, teriam que ser diminuídas em 5,2% em relação ao que era emitido em 90 até 2012. Professor, traduz para mim. Tá? Então, no ano de 2012, as emissões de gases do efeito estufa, elas teriam que ser menor, tá? 5,2% ao que era em 90. Pega o padrão de 90, diminui 5,2% na emissão, e é isso que a gente tem que ter em 2012. Aqui que começa, né, os debates sobre energias renováveis, né, sobre mudança de padrão de consumo, beleza? É nesse momento que essa conversa começa a acontecer, né? Os Estados Unidos da América, ele abandona o protocolo em 2001, tá? E ele passou a ser válido em 2005. Então a gente vê, por exemplo, esse protocolo nascendo um pouco morto, né? Porque o país, né, a maior economia do mundo, enfim, o país mais, né, importante no cenário político, estava caindo fora aqui do protocolo. Então, poxa, né? Que conversa é essa, né? Galera, esses debates, enfim, vai ser válido até 2012, né? Então, o protocolo de Kyoto ele passa a ser válido em 2005 e ele seria válido até 2012, quando em tese a gente teria que chegar aqui no equilíbrio. A Rio+10 foi uma conferência bem flopada em Joanesburgo, beleza? A gente sempre vai lembrar dela, né, da Rio+10 em 2002. Rio+10 porque é Rio 92, né, mais 10 anos, então 2002. A gente sempre lembra dela por causa das fontes renováveis de energia. Tá? Foi o primeiro grande debate. Né? Você teve, por exemplo, China até falando, beleza, ok, dá para a gente pensar em fontes renováveis, e principalmente a OPEP, né? Então, a Organização dos Países lá, exportadores de petróleo, jogando contra mesmo, tá? Você tem o mercado industrial nesse momento ainda jogando contra muito desses debates de alternar fontes de combustíveis, né, e novos modelos produtivos de consumo. Além das fontes renováveis, que quase todo mundo jogou contra, a gente vai ter a questão da melhora da qualidade da água. Também foi um debate bem presente na Rio+10. Inclusive, né, foi ali a década da conservação da água. Eu era criança, eu estava começando na escola nesse momento, e eu nunca me esqueço desse debate sobre água, né? Enfim, as tias lá, as pedagogas, ensinando pra gente a lavar a mão mais rápido, escovar os dentes sem com a torneira fechada, né? Enfim, era aquele debate, né, que obviamente acontecia naquele momento. E foi a primeira vez que a gente teve uma presença grande do mercado financeiro, tá? Aqui ainda, muita gente do mercado financeiro jogando contra, isso aqui tem que falar a verdade, mas já tinha alguma galera, tá? Do mercado financeiro que falou, temos uma oportunidade de lucro. Tá? Então essa nova onda verde vai gerar novos investimentos, novas transformações, e a gente vai, obviamente, financiar isso. A Rio+20, né? Ela foi a última grande conferência, que foi de 2012 no Rio de Janeiro, e contou com 183 países. Né? Em termos de países, foi a que mais a gente teve representantes. Na época aqui, né, nossa presidente, a Dilma Rousseff, é o centro com seu icônico terno vermelho. Eu não falo muito de política, mas, pô, Dilma, as sopas da Dilma eram meio tenebrosas, né? O... Na Rio+20, a gente teve um debate longo, inclusive, muito mais debate que nas conferências anteriores. Aqui, a gente já tinha muito bem consolidado os debates sobre o aquecimento global. A gente já tinha, enfim, bem, né, fechado toda a ideia de sustentabilidade moderna, de transição energética. E a gente viu uma presença grande de ONGs, então de organizações, né, enfim, não governamentais, representantes da sociedade civil, representantes de povos tradicionais indígenas, né, quilombolas, enfim, enfim, tribos isoladas do mundo. Então, vários grupos participaram desses debates, né? E foi um debate sobre o desenvolvimento sustentável, tá? Que não teve muito BO, não. O documento que cria-se, né, é um documento chamado Futuro que Queremos, tá? Então, que vai debater a sustentabilidade.
A gente percebe que nessas grandes conferências, né, então a Rio 92, a Rio mais 10 e a Rio mais 20, o aquecimento global ele é até debatido, mas ele sempre está em segundo plano, né? O aquecimento global em si, ele é debatido obrigatoriamente nas COPs. A gente teve na COP17 em Durban, na África do Sul, uma discussão, falou, olha, né? Foi justamente quando estava vencendo o protocolo de Kyoto em 2012. Então, 2011 no caso, né? Essa conferência, 2012 vencia o protocolo de Kyoto. Ali na COP17, os cientistas e os políticos, eles falam, olha, né, a gente tem que fazer um novo pacto para as emissões dos gases de efeito estufa. E foi decidido que em 2015, em Paris, na COP21, você ia ter então um novo debate, tá, sobre o aquecimento global. Esse novo acordo, ele entraria em vigor em 2020, beleza? E seria discutido na COP21. Então lá se foi, né? Na Conferência das Partes, tem todo santo ano, né? Na COP21, você vai ter o Tratado de Paris, né? Então o Tratado de Paris, ele é o tratado sobre os gases de efeito estufa que eu, você, todo mundo vai ver praticamente até o final da vida, porque ele é válido até 2100. Qual que é a ideia aqui? A gente pega os padrões pré-industriais de atmosfera. Então, vê lá quanto de carbono, né, tinha lá no CO2 que tinha na atmosfera em 1750 antes da primeira revolução industrial. A gente consegue fazer isso furando gelo, né, lá nos polos. Né? Então, o gelo é mais ou menos 1750. Pelas partículas de água, você sabe mais ou menos o que tinha de gás carbônico na atmosfera. A gente pega esse padrão e fala, né, a temperatura da Terra era tal. Como a temperatura da Terra era tal, a gente tem que pegar esse padrão e estabelecer como anormal. Até 2100, a gente tem que limitar esse crescimento além da normal de 1,5 graus Celsius. Tá? De preferência. Sendo que, em alguns casos, a gente pode aceitar até 2 graus Celsius. Tá? Então, não pode passar de 2 graus. E depois, né? Então, todas as COPs depois dessa, os cientistas e também os políticos debatem o quê? Como que a gente vai segurar a temperatura em 1,5 grau, tá? O Brasil sinalizou sempre muito favorável ao acordo. Claro, teve uma questão ou outra ali no governo Bolsonaro, mas ele não saiu, né? Por pressão internacional. O Donald Trump saiu em 2017. O Joe Biden voltou quando assumiu o cargo. E o Trump ia retornar o cargo no comecinho de 2025. Saiu de novo do Acordo de Paris, tá? Então, hoje os Estados Unidos da América está fora do Acordo de Paris e não segue nessa lógica de redução de gases do efeito estufa, então nesse debate tanto climático quanto sustentável, ele está fora, né? Todas essas conferências, né, sejam elas das partes, né, enfim, Acordo de Paris, sejam elas nas mais antigas aqui do debate sustentável, elas são baseadas em duas coisas só, tá? Que é o quê? A preservação ambiental na ideia da sustentabilidade. E, obviamente, eu não digo nem reduzir, né, mas assim, reduzir o aumento do crescimento do aquecimento global. O aquecimento global ele vai continuar existindo. Não tem como eu falar para vocês, a gente não vai ter aquecimento global. Vai ter sim aquecimento global, né? Que é uma intensificação dos gases do efeito estufa. Vai acontecer. Não adianta a gente falar que não vai. Beleza? E, obviamente, aí é claro também, né, pensando nessa lógica, a gente tem que reduzir esse aquecimento no máximo até 2 graus, até 2100. Então a gente entende que 2 graus além da normal ainda é um ponto sustentável, né? Dá para aguentar a vida. Depois, os fenômenos extremos fugiriam de controle. Dentro da sustentabilidade, hoje a ONU promove lá os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são as ODS, que são 17 ODS, que fazem parte de um documento chamado Agenda 2030. Então são 17 formas, né, de desenvolvimento humano e também de sustentabilidade para a sociedade. Eu deixo aí os 17, né, também estão no nosso material, mas basicamente são debates, né, o que a gente tem que fazer, são pontos que a gente tem que trabalhar em cima para, obviamente, chegar num critério de sustentabilidade. Não tem muito o que falar, tá? As questões, eu falo a sério mesmo, tá? As questões quase todas falam para você discutir sobre o que é sustentabilidade ou sobre o que significa o Acordo de Paris, tá? Eu não tem assim questões que fogem muito disso. Final de 2025 tivemos no Brasil a COP30, né? A COP30 foi a 30ª então Conferência das Partes, que foi sediada no Brasil em Belém. A gente coloca aí porque obviamente foi no Brasil e vai ter uma presença em provas, acredito que bastante alta ali de 2026 para frente. Essa conferência, que é a Conferência de Belém,
ela, de novo, vai fazer os debates do aquecimento global. Ah, eles pegam os relatórios do último ano, falam, "Opa, subiu aqui, estabilizou lá, ah, a gente emitiu mais não sei aonde, aqui diminuiu a emissão. Os de- Padrão. E estabelece, ó, para esse ano aqui, que vai ser 2026, seria interessante, então, a gente, pô, segurar esse ponto aqui, esse aqui até dá para aumentar um pouquinho. Então, eles vão negociando essas emissões. Além disso, o financiamento climático, então, os fundos, né, são bancos, na verdade, internacionais que vão guardar dinheiro e fomentar projetos em lugares, né, que estão querendo combater as emissões de gases de efeito estufa, adaptações de lugares que sofrem com fenômenos climáticos, tá? Reparar lugares também que tiveram perda e danos, por exemplo, Rio Grande do Sul, né, que teve lá aqueles fenômenos extremos. Isso tem todo ano, tá? O que foi novidade aqui? A questão das florestas. O debate de 2025 foi muito das florestas. Por quê? Nas florestas, com o aumento da agricultura, da pecuária, nós temos, né, enfim, de forma muito presente e forte, os incêndios. E esses incêndios, esse avanço da agricultura, provocam, obviamente, aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera e uma menor retenção das próprias árvores do gás carbônico. Mas olha quem mora nas florestas. Os povos da floresta, as comunidades tradicionais indígenas, tá? Os ribeirinhos. Então esses camaradas também tiveram uma presença forte, ainda mais por estarmos na Amazônia, né? Foi um debate muito ligado à Amazônia. E, enfim, pensando até mesmo em Brasil, um debate público, a gente tem a questão da margem equatorial, né? A margem equatorial é uma parte do litoral brasileiro que vai ali do Rio Grande do Norte até o Amapá, né? Que é diferente da margem mais atlântica, né? Então, Atlântico Sul, né? Que seria ali mais da Paraíba até o estado do Rio Grande do Sul. Nesses espaços aqui, nós tivemos a descoberta de muito petróleo na foz do Amazonas e alguns poços de petróleo entre o Pará e o Maranhão. E esse espaço é um espaço complexo, né? Então você tem ali as entrâncias do litoral, você tem a foz do rio Tocantins, Araguaia e do rio Amazonas, que formam a Ilha do Marajó. Você tem todos ali aquelas bacias menores, né, do Mearim, no Maranhão, que são bacias bem relevantes, inclusive. Nesses espaços você tem indígena, você tem ribeirinho, você tem as quebradeiras de coco do Maranhão, você tem uma série de populações tradicionais. Se der um vazamento de petróleo aqui, ferrou. Tá? É um lugar que o Estado brasileiro não tem muita infraestrutura de combate a esses episódios de vazamento. Então, se acontecer, né, o vazamento do petróleo que vai ser extraído, o Estado brasileiro não teria muita infraestrutura nesse espaço para coibir os vazamentos. É claro, né, o governo federal quer que isso saia o mais rápido possível. É mais uma ótima fonte de petróleo, um petróleo raso e bom. O debate mais ambiental vai botar um certo freio nisso, porque justamente tem-se um medo muito grande, né, de você ter esses fenômenos de vazamento. Para eu recapitular, fica grande, recapitular com vocês ponto a ponto. Década de 70, culpava os pobres pelo crescimento. Aquela discussão morre, né? A gente tem uma discussão ecomalthusiana que ela vai morrer. Década de 80 surge o conceito de sustentabilidade e também de aquecimento global. Isso vai ser debatido na Rio 92. A Rio 92 coloca os primeiros debates sobre a sustentabilidade moderna, tá? Na Agenda 21, e a gente vai ter também, vou falar, olha, né, a gente vai debater o aquecimento global mais para frente. Em 95 tem a primeira COP, que é a Conferência das Partes, que é a de Berlim, e em 97 o primeiro acordo que é válido até 2012. O acordo acaba em 2012 e a gente em 2015 faz um novo acordo que é até 2100, que é o Acordo de Paris. A gente tem que limitar no máximo em 2, de preferência 1,5, além da normal ali pré-industrial. Para a gente finalizar, o debate hoje é um debate que integra todo mundo, tá? Então hoje a noção de responsabilidade é uma responsabilidade coletiva e não mais individual sobre o aquecimento global. Tranquilo? É sempre uma satisfação. Muito obrigado, bons estudos e até mais.